Na minha vida passada, sofri com atitudes terríveis nas mãos do meu marido. Fugi secretamente com a minha filha para ficar longe dele. Avisei a minha filha repetidas vezes para nunca revelar nosso novo endereço. Ela prometeu que não faria isso, mas no momento em que virei as costas, ela deu a localização ao pai. Meu marido nos encontrou e tirou a minha vida de forma cruel em nosso apartamento alugado. Minha filha apenas choramingou, fingindo ser a vítima. O que eu fiz de errado? Eu só queria uma família completa. Tudo bem. Nesta vida, você e o seu bom pai podem colher o que plantaram para sempre. Quando abri meus olhos, eu estava de volta. Estava em pé no meio da sala de estar, socando roupas dentro de uma mala. Meu marido, Travis, era descontrolado. Um homem cruel e explosivo que não apenas me oprimia. Ele ameaçava fazer o pior comigo e com a nossa filha, Lily, se eu tentasse me separar dele. Na minha última vida, esperei até que ele saísse para encontrar seus amigos fracassados. Peguei a Lily e fugimos para outra cidade. Mudei meu número, cortei contato com todos os meus amigos e familiares e disse a Lily 1000 vezes: não entre em contato com o seu pai. Ela assentiu como um bom anjinho. Mas no segundo em que virei as costas, ela estava mandando mensagem para o Travis, dizendo que sentia falta do papai. Travis conseguiu arrancar o endereço dela com palavras doces. Ele dirigiu a noite toda, arrombou a porta do nosso apartamento alugado e me machucou até o meu último suspiro. A mídia adorou isso. Lily, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse aos repórteres: o que eu fiz de errado? Eu só queria uma família completa. Se a mamãe não tivesse fugido, o papai não teria ficado tão bravo e agido tão mal com ela. Ela testemunhou no tribunal que foi um acidente. Travis pegou uma pena leve por uma fatalidade. 5 anos. Quando ele saiu, Lily já era adulta. Eles brincavam de ser a dupla feliz de pai e filha, esquecendo completamente que eu sequer existi. Eu dei à luz a pessoa que me traiu da pior forma possível, mas o destino tem um senso de humor peculiar. Eu estava de volta. A mágoa no meu peito era tão forte que me fazia tremer. Nesse exato momento, a porta do quarto rangeu ao se abrir. Lily entrou, com seu rabo de cavalo balançando. Ela olhou para a mala meio arrumada e franziu a testa, parecendo irritada. Mãe, a gente vai fugir de novo? Ela chutou a mala contra a parede. Antes que eu pudesse responder, ela revirou os olhos. Você é muito sensível, mãe. O pai trabalha duro o dia todo, então ele ficou bravo e perdeu a paciência com você. Grande coisa. Você está sendo dramática. Mesmo se a gente fugir, ele vai nos achar e ser ruim com você de qualquer jeito. Ouvir aquelas palavras frias e sem coração, as exatas mesmas palavras que ela disse na minha vida passada. Meu coração parou. Poderia ser? Minha raiva foi mais rápida que meu cérebro. É você quem diz ao Travis onde estamos toda vez, não é? Lily congelou. Ela deu um passo para trás, assustada com o meu olhar. Eu nunca havia olhado para ela dessa forma antes. Ela murmurou. Se eu não contar a ele enquanto ele estiver calmo, vou ficar sem teto para sempre. Então era isso. Toda vez que eu fugia, fosse para a velha casa dos meus pais ou para um hotel, Travis me encontrava. Eu sempre me perguntei como um simples motorista de ônibus tinha as habilidades de um detetive particular. Era essa menininha sonsa. Essa garota ingrata estava me dedurando o tempo todo. A nova raiva se misturou com a velha raiva, e eu surtei. Levantei a mão e dei um castigo severo nela com toda a firmeza que eu tinha. Pá! Ela não viu isso chegando. Ela segurou o rosto, me encarando com puro veneno. Você me castigou. Castiguei mesmo. Dei outro safanão nela. Pá! Ver a surpresa no rosto dela me acalmou apenas um pouco. Sua garotinha sem coração. Saia daqui! Ela me olhou com raiva. Tinha apenas 8 anos, mas tinha o mesmo olhar perverso do Travis. Eu a expulsei do quarto. Se eu olhasse para ela por mais um segundo, eu mesma perderia a razão. Do lado de fora da porta, a garota começou a choramingar e a chutar a madeira. Pode esperar. Eu vou ligar para o pai e mandar ele vir acabar com você. Esperar? Ah, eu vou esperar. Quero ver quanto tempo você dura com o seu pai cruel e tóxico sem eu estar lá para ser o alvo principal da raiva dele. Olhei para a mala. Estava quase toda cheia com as roupas da Lily, seus brinquedos, seus lanches. Passei anos servindo totalmente a essa criança, usando roupas velhas enquanto ela se vestia como uma princesa. Não mais. Joguei as coisas dela no chão. Peguei minha identidade, meu celular e saí pela porta. Eu tinha passagem de trem comprada, mas sabia que o Travis checaria as estações. Então, comprei uma passagem de avião para uma cidade do outro lado do país.
Sem aquela pequena âncora me puxando para baixo, tudo foi fácil. 2 horas depois, eu estava no ar, deixando para trás anos de puro pesadelo. Ao contrário da última vez, não joguei fora meu chip antigo. Eu o coloquei num celular descartável. Lily acha que o papai dela é tão incrível. Vamos ver quão mágica será a vida dela quando eu não estiver lá para cozinhar, limpar e sofrer no lugar dela. Pousei e liguei o celular descartável. Ele explodiu de notificações. Abri o WhatsApp. A primeira coisa que vi foi uma foto da Lily, com o rosto marcado e abatido pelas atitudes dele. Depois, uma mensagem de voz do Travis gritando: "Volte para cá agora mesmo ou eu vou dar a pior lição da vida nessa sua filhinha mimada." Travis era um homem que não fazia distinções. Ele oprimia a Lily também. O único motivo de ela ter ficado bem tanto tempo foi porque eu sempre me jogava na frente dela para protegê-la. Achei que ela valorizaria meu sacrifício. Em vez disso, ela se iludiu pensando que o papai só brigava com a mamãe porque a mamãe era ruim. O karma veio rápido. Na minha última vida, essa foto teria me destruído. Agora, eu sorri. Era uma sensação boa. Digitei uma resposta. Ela é sua filha. Confio que você cuidará muito bem dela. Boa sorte. Enviado. Desliguei o celular. A maldade é um ciclo. Esse show de família feliz estava apenas começando. Eu precisava descansar para aproveitar o espetáculo. Não liguei o celular descartável por uma semana. Quando liguei, havia 500 chamadas perdidas. Rolei por elas até ver um número que reconheci. Beck era prima do meu marido. Ela também era uma esposa que sofria horrores. O marido dela uma vez a empurrou da janela do segundo andar. Costumávamos nos unir por causa da nossa tristeza em comum. Na minha última vida, antes de fugir, mandei uma mensagem de despedida para a Beck. Ela implorou para me encontrar para jantar. Eu recusei porque estava com pressa para pegar o trem. Mais tarde, descobri que no segundo em que ela recebeu minha mensagem, ela ligou para o Travis. Eles prepararam uma armadilha. Se eu tivesse ido àquele jantar, seria o meu fim naquele dia. Nunca entendi por que ela queria me ver destruída. Éramos alvos juntas. Agora eu entendo. A síndrome do caranguejo no balde. Ela era invejosa. Me ver sofrer fazia com que ela se sentisse melhor em relação à própria vida infeliz. Ela não suportava me ver escapar. Beck era igualzinha a Lily. Uma cúmplice. Uma traidora. Meu plano de justiça tinha um lugar reservado só para ela. Como se fosse uma deixa, Beck ligou de novo. Dei um sorriso de canto e atendi. "Hannah, onde você está?" Beck gritou. "Você abandonou sua filha? Você sabe que o Travis está prestes a fazer o pior com a Lily?" "Prestes a? Então ela ainda não sofreu o bastante?" Que pena. Incorporei minha Lily interior, imitando o tom de voz dela. A Lily sempre disse que o pai trabalha duro, então ser maltratada um pouco não é nada demais. Ela só precisa aguentar firme. "Hannah, pare de loucura. Casamento é difícil. Todo mundo briga. Você precisa voltar. Se o Travis ficar muito irritado, a coisa vai ficar feia. Se eu não voltar, o que ele pode fazer comigo? Uma mulher não pode ficar vagando por aí para sempre." Beck me deu um sermão. "Olha, os homens têm temperamento. Ele vai se acalmar quando ficar mais velho. Você está quase na linha de chegada. Por que desistir agora?" Eu quase ri. Essa lógica era o motivo pelo qual ela ainda passava por aquele pesadelo todos os dias. "Pode continuar aproveitando essa vida, Beck. Eu não gosto de sofrer." "O Travis está te procurando por toda parte." Ela gritou histericamente. "Ele disse que vai desenterrar os túmulos dos seus pais." Ameaças vazias. Travis era um covarde. Meu irmão não gostava muito de mim, mas não deixaria um motorista de ônibus qualquer profanar os túmulos da nossa família. "Diga a ele para ir em frente. Se ele não for, é um fracassado." Eu sabia que a Beck estava gravando aquilo. "Na verdade," eu disse com a voz pingando sarcasmo, "diga isso a ele. Já que a internet é tão grande hoje em dia, ele deveria ir para a internet choramingar, contar para todo mundo que eu o abandonei. Talvez ele possa virar um influenciador do TikTok e ficar rico." Desliguei. Eu sabia exatamente o que iria acontecer. Entreguei ao Travis o mapa para a sua própria ruína final. Travis era previsível como relógio de cuco. Eu conhecia cada engrenagem da mente dele depois de 12 anos de casamento. O orgulho ferido que não conseguia ficar quieto, a necessidade patológica de fazer o mundo testemunhar o quanto ele era a vítima em qualquer situação. Toda vez que eu saía de casa com um olho roxo, ele era o coitado que não entendia por que a mulher estava chateada. Toda vez que a Lily chorava, era minha histeria que tinha provocado tudo.
Dei a ele exatamente o que ele precisava para se destruir. Uma plateia. 3 dias depois da minha ligação com a Becky, Travis criou um perfil no TikTok. Eu fiquei sabendo porque uma conhecida me mandou o link numa mensagem anônima, provavelmente achando que eu ia entrar em pânico. Abri o vídeo sentada na beira da cama do meu quarto alugado, com um copo de chá quente nas mãos e a janela aberta para uma cidade que não me conhecia e não tinha memória nenhuma de mim. Na tela, Travis, com aquela camisa polo azul que ele usava quando queria parecer apresentável, olhava para a câmera com os olhos vermelhos de quem tinha bebido antes de apertar o botão de gravar. Minha esposa me abandonou, me deixou sozinho com nossa filha de 8 anos sem uma palavra de explicação. 30 anos de casamento, e ela simplesmente sumiu. 30 anos. Nós tínhamos 12. Ele nem conseguia mentir direito sóbrio. Os comentários iniciais eram o que eu esperava. Um coro de gente com dó, emojis de coração, mulheres de meia idade dizendo, que absurdo, os filhos sempre sofrem. E homens dizendo, isso acontece demais, a lei precisa proteger os pais. Travis respondeu cada comentário com a velocidade de quem estava esperando por aquilo a vida toda. Mas aí ele postou o segundo vídeo. E no segundo vídeo, a Lily apareceu. Ela estava sentada do lado dele com um band-aid no queixo e o olho esquerdo levemente inchado. Travis colocou o braço em volta dela com aquele gesto possessivo que eu reconhecia de cor e disse que estavam curando-os juntos. A Lily sorriu para a câmera com aquele sorriso de 8 anos que ela usava quando queria parecer crescida. E eu soube na hora que ela estava sofrendo. Não com pena. Com a satisfação fria de quem vê a conta chegando. Você escolheu isso, Lily. Agora sente o gosto. A internet, porém, não é burra. No terceiro dia, alguém do bairro onde morávamos começou a comentar. Depois, uma vizinha do prédio anterior. Depois, uma ex-colega de trabalho do Travis, que postou uma foto antiga dele segurando a mão do pulso com força, sorrindo, achando que estava sendo engraçado. As hashtags viraram. O que era pai abandonado virou homem violento em busca de atenção. Travis não soube parar. Ele postou um terceiro vídeo respondendo aos críticos, e nesse vídeo ele perdeu o controle no minuto 3. A voz subiu. O pescoço ficou vermelho. Ele jogou algo fora do quadro. Eu não vi o que era, mas ouvi o barulho. E gritou que ninguém entendia o que era viver com uma mulher louca e ingrata. A Lily, que estava sentada ao fundo desfocado, se encolheu. A internet viu. Os vídeos foram repostados, cortados, legendados. O perfil que tinha 200 seguidores na segunda-feira tinha 80 mil na sexta. Eu assistia a tudo com aquela calma que só existe do outro lado do medo, quando você já perdeu tudo que tinha a perder e descobriu que ainda está de pé. Cada compartilhamento era uma pedra que Travis colocava com as próprias mãos na parede em volta dele. Mas eu sabia que isso era só o começo. A nova cidade me tratou com a indiferença gentil que só lugares grandes oferecem. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia meu nome, minha história, o formato dos hematomas que eu havia aprendido a cobrir com base e sorriso. Eu era só uma mulher de 38 anos com uma mala de mão, alugando um quarto por semana enquanto procurava algo mais permanente. Na terceira manhã, fui a uma entrevista de emprego. Não era nada glamuroso. Assistente administrativa numa clínica odontológica, turno da tarde, salário razoável. Mas era meu. Completamente meu. Sem Travis olhando para o meu contra-cheque e decidindo quanto eu podia gastar, sem Lily reclamando que eu chegava tarde para fazer o jantar. A mulher que me entrevistou se chamava Doutora Patrícia. 50 e poucos anos, cabelo curto, jeito direto de quem não tem paciência para enrolação. Ela olhou para o meu currículo, olhou para mim e perguntou: Você está saindo de uma situação difícil? Não era acusação. Era a voz de quem reconhece os sinais. Estou recomeçando, eu disse. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois colocou o currículo na mesa. Pode começar segunda-feira. Na noite de sexta, Beck ligou de novo. Eu atendi no segundo toque, porque já estava esperando. Você viu o que está acontecendo? A voz dela estava diferente agora. Menos histérica, mais calculada, do jeito que ela ficava quando estava passando informação para alguém que pediu. Vi? Respondi. Está indo melhor do que eu esperava. O Travis está furioso com você. Ele diz que você armou tudo isso de propósito. Armei o quê? Deixei a voz sair inocente. Ele criou o perfil. Ele gravou os vídeos. Ele perdeu o controle na frente de 80 mil pessoas. Eu estava do outro lado do país. Silêncio. Ele vai te achar, Hannah. Beck. Eu coloquei o copo de chá na mesinha e falei com a clareza de quem está cansada de subestimar o próprio cérebro.
Você está me ligando porque ele pediu para você me localizar. E eu atendi porque quero que você entregue essa mensagem a ele. Pode procurar. Mas cada vez que ele aparecer em público, em vídeo, em foto, em qualquer lugar, vai ficar mais difícil para ele. A internet tem memória longa. E eu tenho paciência infinita. Ela desligou sem responder. Eu peguei o caderno que havia comprado no primeiro dia na Cidade Nova e abri na primeira página. No topo, escrevi 2 nomes: Travis, Becky. Embaixo de cada nome, comecei a anotar datas, valores, episódios. Eu tinha 12 anos de memória viva e uma vida inteira de evidências que nunca havia me dado ao trabalho de registrar, porque na minha última vida, eu achava que minha palavra contra a dele nunca valeria nada. Desta vez, eu ia construir um caso tão sólido que nenhum juiz corrupto conseguiria ignorar. Do lado de fora da janela, a cidade passava em silêncio. Nenhuma porta batendo. Nenhum passo pesado no corredor. Nenhuma voz levantada. Pela primeira vez em 12 anos, eu dormi sem deixar uma orelha acordada. Trabalhar na clínica da doutora Patrícia foi como aprender a andar de novo depois de anos de gesso. Não era o trabalho em si. Agendar consultas, organizar prontuários, atender o telefone com aquela voz calibrada de recepcionista. Era o que vinha junto com o trabalho. Uma rotina que era minha, um salário que ninguém ia me pedir para justificar, e um espaço físico onde eu existia sem precisar ter medo do que estava atrás de mim. Na primeira semana, me peguei várias vezes olhando para a porta quando ela batia. Reflexo condicionado. 12 anos de treinamento não somem em 7 dias, mas foram sumindo. Na segunda semana, a doutora Patrícia me chamou na sala dela depois do expediente. Fechou a porta, me ofereceu café e disse sem preâmbulo: "Você está usando o nome errado nos documentos." Eu congelei. Ela abriu uma gaveta e colocou um cartão na mesa. Nome, telefone, logo de uma organização que eu não conhecia. Essa é a Sandra Rocha. Ela trabalha com o reassentamento de mulheres em situação de violência doméstica. Documentação, suporte jurídico, às vezes moradia. Patrícia me olhou por cima do café. Não estou perguntando nada. Estou só colocando o cartão aqui. Fiquei olhando para o cartão por um momento. Como você soube? Trabalho com pessoas há 25 anos. Ela deu de ombros. E você segura o queixo quando alguém levanta a voz na sala de espera. Peguei o cartão. Sandra Rocha atendia num escritório pequeno no 3º andar de um prédio comercial que cheirava a café velho e papel impresso. Ela tinha uns 45 anos, cabelo natural, óculos de armação grossa e o tipo de atenção nos olhos que vem de ouvir histórias que a maioria das pessoas não aguenta ouvir. Me recebeu sem julgamento e sem pressa. Expliquei minha situação em ordem. O casamento, a violência, a fuga, o lugar que estava. Não falei da vida anterior. Isso ficou comigo. Mas falei de tudo que eu precisava que ela soubesse. E ela ouviu cada palavra sem me interromper uma vez. Quando terminei, ela abriu um arquivo no computador. Travis Mendes. Ela digitou o nome e girou a tela na minha direção. Você sabia que ele já esteve envolvido em 2 boletins de ocorrência antes de você? Uma ex-namorada em 2009, uma colega de trabalho em 2014. Ambas retiraram a queixa. Não sabia. Na minha vida anterior, nunca havia tido energia para investigar o histórico dele. Só havia tido energia para sobreviver. O perfil dele no TikTok nos chegou há 10 dias. Ela continuou. A equipe jurídica está acompanhando. Os vídeos têm valor documental. Ela me olhou. E se você tiver interesse em prestar uma declaração formal, você não vai estar sozinha nisso. Existem outras mulheres. Aquelas 2 palavras pousaram no meu peito como âncoras. Outras mulheres. Eu passei 12 anos achando que a vergonha era só minha, que o problema era particular, doméstico, invisível. Que se eu não conseguia resolver, era porque eu era fraca demais, burra demais, merecedora demais. E havia outras. Quero fazer a declaração, eu disse. Nas semanas seguintes, a preparação aconteceu em silêncio e em camadas, como construção de fundação. A parte que ninguém vê antes do prédio subir. Sandra me conectou com uma advogada especializada em violência doméstica, a doutora Camila Fonseca, que usava salto alto e falava de processos judiciais com a mesma naturalidade que outras pessoas falam do tempo. Ela revisou o caderno que eu havia começado na primeira noite, datas, episódios, valores, e me disse que o que eu tinha era mais sólido do que 90% dos casos que chegavam até ela. Você tem memória de detalhes, ela disse, folheando as páginas. Tive tempo para memorizar. Ela não perguntou mais nada sobre isso. A ex-namorada de 2009 se chamava Renata.
Ela concordou em ser contatada depois que Sandra explicou a situação. Conversamos por videochamada numa tarde de terça, e ela me contou coisas que eu já sabia de cor. As desculpas, o ciclo, a sensação de que o problema era você, não ele. Mas ouvir de outra voz, de outra mulher que havia sobrevivido, fez algo se soltar dentro do meu peito que eu não sabia que ainda estava apertado. A colega de trabalho de 2014 não quis participar. Eu respeitei, mas Renata foi suficiente. Com o meu caderno, o histórico dela, os vídeos públicos do Travis, as tentativas de localização documentadas pela Becky e o testemunho de 2 vizinhas que Sandra havia rastreado, a doutora Camila disse que estava pronta para protocolar o processo criminal. Quando? Eu perguntei. Quando você me disser. Eu disse que precisava de mais uma coisa antes. Liguei para o celular descartável numa noite de quinta-feira. Havia uma mensagem nova da Lily. Não era a primeira desde que eu havia saído. Ela mandava de vez em quando, ora com raiva, ora com aquela voz lamurenta que eu havia aprendido a reconhecer como manipulação antes mesmo de chegar ao fim da frase. Mas essa mensagem era diferente. Era um áudio. Abri. A voz da Lily saiu pequena, diferente da última vez. 8 anos continuavam sendo 8 anos, e debaixo de toda aquela arrogância que eu havia cultivado sem querer ao protegê-la de tudo, ainda havia uma criança. Mãe, o pai bateu em mim de novo. Está com sangue. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu só queria ter uma família completa. Por que você foi embora? Fiquei com o telefone na mão por um longo tempo depois que o áudio acabou. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu só queria ter uma família completa. As mesmas palavras. A mesma voz. Na minha outra vida, ela havia dito isso para câmeras de televisão, com lágrimas bem distribuídas e expressão ensaiada, enquanto Travis aguardava julgamento por ter me matado. Ela havia dito isso como absolvição dele e acusação de mim. Agora dizia para mim, no escuro, com sangue no rosto. O universo tem um jeito muito específico de fechar círculos. Fiquei sentada em silêncio por alguns minutos. Depois peguei o telefone normal, liguei para a Sandra e disse: preciso que você entre em contato com o conselho tutelar. Há uma criança sendo agredida. O endereço é esse. Passei o endereço. E o processo? Ela perguntou. Pode protocolar, eu disse. Está na hora. Desliguei. Fui até a janela. E até... A cidade estava acesa lá embaixo, indiferente e viva, cheia de pessoas que não sabiam meu nome. Lily havia me traído na vida anterior porque acreditou que o pai era o porto seguro e eu era o obstáculo. Ela havia aprendido isso porque eu nunca havia deixado as consequências chegarem até ela. Toda vez que Travis erguia a mão, eu colocava o corpo na frente. Agora ela sabia o que havia do outro lado da minha ausência. Não era a família completa que ela havia imaginado. O conselho tutelar chegou na manhã de sexta-feira. Eu sabia porque a Sandra me ligou assim que recebeu a confirmação. E eu fiquei sentada na beira da cama do meu quarto alugado, imaginando a cena. A campainha, os passos do Travis até a porta, aquela expressão que ele fazia quando precisava parecer razoável para desconhecidos, o sorriso de motorista de ônibus simpático, a voz calibrada para o volume de homem que nunca ergueu a mão na vida. Mas desta vez havia evidências. Desta vez havia fotos, havia áudios. Havia uma criança com band-aid no queixo aparecendo em vídeos públicos com 80 e tantos mil visualizações. Desta vez, o sorriso não ia funcionar. Às 11 da manhã, a doutora Camila me enviou uma mensagem de 2 caracteres. Feito. O processo criminal havia sido protocolado. Violência doméstica, lesão corporal dolosa, ameaça. 12 anos de memória viva, mais o caderno, mais Renata, mais as vizinhas, mais os vídeos públicos do próprio Travis. Tudo organizado em linguagem jurídica por uma mulher que usava salto alto e não perdia tempo. Fui trabalhar normalmente. Agendei consultas, organizei prontuários, atendi o telefone com a voz de recepcionista. A doutora Patrícia me olhou uma vez durante o expediente com aquela expressão de quem quer perguntar e decide não perguntar. Eu sorri de leve. Ela assentiu e voltou para a sala dela. Algumas coisas não precisam de palavras. Travis postou mais um vídeo na sexta à noite. Eu soube porque 3 pessoas diferentes me mandaram o link, cada uma achando que estava me fazendo um favor ao me alertar. Abri sem pressa, com o jantar ainda na mesa. Ele estava visivelmente abalado. A camisa polo azul tinha uma mancha. Os olhos estavam vermelhos de um jeito diferente da última vez. Não de bebida, mas de algo mais próximo do pânico. Ele falou por 6 minutos sobre como estava sendo perseguido, como o sistema era injusto com homens, como a sua ex-mulher havia armado uma conspiração para destruir a vida dele. No minuto 4,
Ele cometeu o erro que eu esperava que cometesse. Ele deu o meu nome completo. Não apenas Hannah. Nome, sobrenome, cidade de origem. Tentando me envergonhar publicamente, tentando fazer a internet trabalhar para ele como havia feito contra ele. Só que dessa vez, o que a internet encontrou quando pesquisou meu nome foi o processo criminal recém-protocolado, que a doutora Camila havia confirmado que já estava disponível para consulta pública. Os comentários viraram em tempo real. Eu fechei o vídeo antes do fim e terminei o jantar. No sábado, a doutora Camila ligou com novidades em sequência, como quem está lendo uma lista de compras. Primeiro, o conselho tutelar havia removido a Lily da residência e ela estava sob guarda temporária enquanto o caso era avaliado. Segundo, o empregador do Travis, a empresa de transporte municipal, havia sido notificado da existência do processo criminal, procedimento padrão para funcionários em cargo público. Terceiro, Renata havia dado sua declaração formal na manhã anterior, e o depoimento dela, combinado com o meu caderno, era sólido o suficiente para que o juiz responsável considerasse uma medida protetiva de urgência. E a Becky? Perguntei. Breve pausa. Ela foi identificada como possível cúmplice nas tentativas de localização. Dependendo do que o Travis declarar nas próximas audiências, o nome dela pode aparecer formalmente. Desliguei e fiquei um momento em silêncio. Becky havia passado anos me dizendo que casamento é difícil, que homens têm temperamento, que eu estava quase na linha de chegada. Havia gravado minhas ligações e entregado ao Travis. Havia me chamado para um jantar armadilha na minha vida anterior, e se eu tivesse aparecido, teria morrido mais cedo. Tudo isso por quê? Porque ver eu escapar era insuportável. Porque se eu conseguia sair e ela não, o que isso dizia sobre ela? Eu quase sentia pena. Quase. Na segunda-feira, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi com cautela. A voz do outro lado era jovem, feminina, levemente nervosa. A senhora é Hannah Mendes? Quem fala? Meu nome é Isabela. Eu trabalhei com o Travis há 3 anos, na garagem da empresa. Eu vi o processo no sistema público e... eu tenho coisas para contar. Coisas que aconteceram comigo. Eu nunca falei porque achei que ninguém ia acreditar. Fiquei quieta por um segundo. Acredita agora? Ela respirou fundo. Agora tem provas. Agora tem você. Agora... acho que sim. Passei o contato da Sandra para ela antes de desligar. Havia uma terceira mulher. Travis foi intimado para prestar depoimento na quinta-feira. Eu soube pela doutora Camila, que soube pela vara criminal. Ele foi com um advogado que, segundo ela, era o tipo que aceita qualquer caso se o pagamento for adiantado, especialista em atrasar, não em defender. O que aconteceu dentro da sala de audiência, eu não vi. Mas vi o resultado. Na noite de quinta, Travis postou o que seria seu último vídeo por um bom tempo. Durou 42 segundos. Ele olhava para a câmera sem a camisa polo, sem o sorriso ensaiado, sem nada. Só um homem cansado que havia passado semanas tentando fazer o mundo testemunhar o quanto era vítima e havia conseguido apenas o oposto. Ele não disse nada inteligente. Disse que ia sumir por um tempo. Que estava sendo injustiçado. Que um dia a verdade viria à tona. Desligou a câmera. Os comentários foram impiedosos, e eu não li nenhum deles. Não precisava. Havia algo mais satisfatório do que ler comentários de desconhecidos. A medida protetiva havia sido concedida. Meu nome estava protegido legalmente. O Travis não podia se aproximar, não podia me contactar, não podia me localizar por nenhum meio. Qualquer tentativa seria prisão imediata. Pela primeira vez em 12 anos, o peso que eu carregava nas costas tinha nome jurídico e tinha assinatura de juiz. Naquela noite, a Sandra me ligou com uma última informação. A Lily está bem. Está num abrigo temporário enquanto a situação é avaliada. Ela perguntou por você. Fiquei em silêncio. O que eu respondo, se ela perguntar de novo? Olhei pela janela. A cidade lá fora era a mesma de sempre. Barulhenta, indiferente, viva. Responde que a mãe dela está bem, eu disse. E que algumas perguntas só têm resposta quando a gente cresce o suficiente para aguentar ouvir a verdade. Sandra ficou quieta um momento. Entendido. Desliguei. Travis estava encurralado. Becky estava exposta. O sistema que havia me ignorado por 12 anos finalmente tinha papéis com o meu nome do lado certo. Mas ainda faltava uma coisa. A última peça não era jurídica. Não era pública. Era pessoal. E era a única que eu precisava colocar no lugar com as minhas próprias mãos. Travis foi preso numa terça-feira de manhã. A doutora Camila me ligou às 9h13.
com aquela voz de quem está tentando ser profissional, mas não consegue esconder completamente a satisfação. Prisão preventiva, decretada pelo juiz após o depoimento de Isabela, revelaram um episódio de agressão dentro da própria garagem da empresa, testemunhado por 2 colegas que finalmente decidiram falar. Somado ao meu processo, ao histórico da Renata e às imagens dos próprios vídeos do Travis, o juiz não hesitou. Parabéns, ela disse. Obrigada, respondi. Por tudo. Desliguei e fiquei sentada na cozinha por alguns minutos com o café esfriando na mão. Não senti euforia. Não senti a explosão que eu havia imaginado quando fantasiava com esse momento nos anos em que apanhava e fingia que estava tudo bem. O que senti foi mais parecido com o barulho que um nó faz quando finalmente cede. Um estalo suave, seguido de silêncio. Era o suficiente. Depois, soube pela Sandra que a Beck havia procurado a delegacia para retirar o nome dela do inquérito, alegando que havia sido manipulada pelo Travis. O delegado responsável pelo caso não aceitou a retirada. Ela estava respondendo formalmente por cumplicidade nas tentativas de localização. Pensei nas vezes que ela me disse que casamento é difícil. Nas vezes que me disse que eu estava quase na linha de chegada. Na armadilha do jantar que ela havia preparado na minha outra vida, esperando que eu aparecesse para que Travis pudesse me matar antes da fuga. Não senti raiva, só uma clareza fria e limpa. Algumas pessoas não são vítimas do sistema. Elas são o sistema. Fui ver a Lily numa tarde de quarta. O abrigo ficava num bairro residencial tranquilo, prédio discreto, sem placa. A assistente social me recebeu na entrada. Me disse que a Lily estava bem fisicamente, que havia se adaptado melhor do que esperavam, que perguntava pela mãe todos os dias. Entrei numa sala pequena com 2 cadeiras e uma janela com persiana fechada. A Lily entrou logo depois. 8 anos continuavam sendo 8 anos. Ela estava menor do que eu lembrava. Não em tamanho, mas na ausência daquela arrogância que havia crescido dentro dela como erva daninha, alimentada por anos de uma criança que aprendera que o mundo se dividia entre os que batem e os que apanham, e que o único jeito seguro de existir era ficar do lado dos primeiros. Sem o Travis por perto, ela era só uma menina com olheira e cabelo mal penteado. Ela me olhou e os olhos encheram d'água na hora. Mãe. Oi, Lily. Ela deu um passo em direção a mim como se fosse me abraçar. Eu levantei uma mão, suave mas clara. Ela parou. Sentei. Indiquei a outra cadeira. Ela sentou. Fiquei olhando para ela por um momento. Essa filha que eu havia amado antes de entender o que o amor sem limites faz com uma criança. Essa menina que havia me traído porque nunca aprendeu que as escolhas têm peso, porque eu sempre apareci para carregar o peso por ela. Você sabe por que eu fui embora? Perguntei. Ela assentiu, olhos baixos. Porque eu contei onde a gente estava para o pai. Antes disso, ela franziu a testa. Eu fui embora porque se eu ficasse, eu ia morrer. Falei devagar, sem raiva, como quem está explicando algo que deveria ser óbvio, mas nunca foi dito em voz alta. Não um dia, logo. O seu pai ia me matar, Lily. E eu precisei escolher entre a minha vida e ficar do lado de uma filha que estava me entregando ao homem que queria me matar. O queixo dela tremeu. Eu não sabia que ele ia... Você sabia que ele batia em mim, eu disse. Você viu, sempre viu. Você me disse uma vez que eu era sensível demais, que uns tapas não eram grande coisa. Você tinha 8 anos e já havia aprendido a normalizar violência porque era mais fácil do que aceitar que o pai que você amava era um homem perigoso. Ela começou a chorar de verdade. Não o choro ensaiado que eu havia aprendido a reconhecer. Esse era diferente. Feio, sem ritmo, o choro de uma criança que está descobrindo que o mundo não funciona do jeito que ela decidiu que funcionava. Eu deixei ela chorar. Não me levantei para abraçar. Não disse que estava tudo bem. Deixei o silêncio fazer o trabalho que eu havia evitado fazer por anos, por amor, por medo de partir o coração dela. Quando ela se acalmou um pouco, eu continuei. Eu te amo, Lily. Isso nunca vai mudar. Mas amor não é o mesmo que aceitar qualquer coisa. E eu passei 12 anos aceitando coisas que não deveria ter aceitado. E parte disso foi para proteger você de consequências que eram necessárias. Ela me olhou com os olhos vermelhos. O que vai acontecer comigo agora? Você vai ficar aqui por um tempo. Vai ter acompanhamento, vai ter escola, vai ter gente que vai te ajudar a entender o que aconteceu nessa família de um jeito que eu nunca fui capaz de te explicar enquanto estava sobrevivendo dentro dela. Fiz uma pausa. E quando você crescer o suficiente para entender o peso das escolhas que fez, eu vou estar disponível para conversar. E se eu precisar de você antes disso? Olhei para ela por um longo momento. Você vai aprender que precisa de você mesma primeiro.
Me levantei, peguei a bolsa. Lily não disse nada. Lily. Ela ficou sentada na cadeira, pequena e quieta, com o mundo inteiro caindo em cima dela, pelo peso natural das consequências que eu havia passado anos interceptando. Era a coisa mais difícil que eu já havia feito. Era também a única coisa certa. Saí do abrigo e andei pela calçada sem direção específica por um tempo. A cidade estava fazendo o que cidades fazem. Barulhenta, ocupada, completamente indiferente à história de uma mulher que havia morrido uma vez e decidido viver diferente da segunda vez. Pensei no apartamento alugado, no emprego na clínica, no caderno que havia virado processo criminal, na Renata, que havia esperado 15 anos para que alguém acreditasse nela, na Isabela, que havia ligado de número desconhecido tremendo de nervoso porque finalmente havia uma razão para ter coragem. Pensei na versão de mim que havia morrido no chão de um apartamento enquanto a filha choramingava do lado de fora. Essa mulher havia feito tudo certo dentro das regras que o mundo deu a ela. Havia amado, havia protegido, havia aguentado, havia esperado. E havia morrido esperando. Eu não era mais ela. Parei na esquina, olhei para o céu aberto acima da cidade e entendi o que aprendi nessa segunda vida que não pedi, mas recebi. Silêncio não protege ninguém. Só protege quem faz o mal. Cada vez que engoli uma humilhação para manter a paz nunca chegou. Só a próxima humilhação. Cada vez que coloquei meu corpo na frente da violência para proteger alguém que não havia pedido para ser protegido, ensinei que violência era algo que se absorve, não algo que se recusa. A coragem não estava em aguentar. Estava em parar de aguentar. Estava em sair pela porta, pegar um avião, sentar na frente de uma advogada e dizer: eu tenho um caderno, eu tenho nomes, eu tenho 12 anos de memória, e desta vez eu não vou deixar nada passar. Estava em olhar para a própria filha com amor e com limite, e entender que às vezes a coisa mais generosa que você pode fazer por alguém é não carregar o peso que é deles. Coloquei o celular no bolso e continuei andando. Não tinha pressa. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha para onde ir.